Testemunho CCB, jovem curou hemofilia na oração, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje quero compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter realizado em minha vida. Desde pequeno eu convivi com uma enfermidade que os médicos chamavam de hemofilia, uma doença rara que impede o sangue de coagular normalmente. Para quem não sabe, isso significa que qualquer corte, machucado ou até mesmo uma pancada leve podia se tornar uma emergência, pois o sangue não parava de sair. Mas o que os médicos disseram que era impossível, Deus fez. E hoje estou aqui para contar como o Senhor me libertou dessa enfermidade através da oração e da fé. Tudo começou quando eu ainda era um bebê. Meus pais notaram que sempre que eu me machucava, o sangue demorava muito a parar. Uma vez, com apenas 2 anos, eu caí e bati a cabeça em um móvel. O corte não era grande, mas o sangue escorria sem parar. Minha mãe, assustada, me levou ao hospital, onde os médicos, depois de muitos exames, confirmaram: eu tinha hemofilia tipo A, uma forma grave da doença. Eles explicaram que meu corpo não produzia um fator de coagulação chamado fator oitavo, e que sem ele, qualquer ferimento poderia ser perigoso. Meus pais, que já eram servos do Senhor, ficaram abalados, mas nunca deixaram de confiar em Deus. Crescer com hemofilia não foi fácil. Enquanto as outras crianças brincavam livremente, eu tinha que ter cuidado com tudo. Não podia correr muito, não podia jogar bola, não podia subir em árvores, porque qualquer queda poderia causar um sangramento interno. Uma vez, com 7 anos, eu tropecei na escola e bati o joelho. O sangue começou a se acumular dentro da articulação, causando uma dor insuportável. Fui levado às pressas para o hospital, onde os médicos tiveram que drenar o sangue e aplicar o fator de coagulação artificialmente. Foi uma das piores dores que já senti na vida. Minha mãe, ao meu lado, chorava e orava em silêncio, pedindo a Deus que me desse forças. Os anos foram passando e os tratamentos se tornaram rotina. Toda semana, eu tinha que ir ao hospital para receber injeções do fator de coagulação. Era um processo doloroso e caro, mas necessário para que eu pudesse viver com um pouco mais de normalidade. Mesmo assim, os sangramentos internos eram frequentes. Uma vez, com 12 anos, acordei no meio da noite com uma dor forte no cotovelo. Meu braço estava inchado, e eu não conseguia movê-lo. Meu pai, que sempre foi um homem de muita fé, colocou as mãos sobre mim e orou: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Se é da Tua vontade, sarar este menino, nós te pedimos que o livres deste sofrimento. Naquela noite, a dor não passou, mas algo dentro de mim sentiu uma paz que não vinha dos remédios. Quando completei 15 anos, as coisas começaram a piorar. Os sangramentos se tornaram mais frequentes, e os médicos disseram que minha condição estava se agravando. Eles falavam em possíveis danos permanentes nas articulações e até mesmo riscos de vida se um sangramento interno não fosse controlado a tempo. Minha família, embora confiasse em Deus, sentia o peso daquilo. Minha irmã mais nova, que na época tinha 10 anos, certa vez me perguntou: Lucas, por que Deus não te cura? Eu não soube responder. Só consegui dizer que Deus sabia o que estava fazendo, mesmo que eu não entendesse. Foi então que, em uma reunião na congregação, o irmão que presidia falou sobre a importância de buscarmos a Deus com sinceridade, sem duvidar. Ele leu a passagem que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Aquelas palavras tocaram fundo no meu coração. Naquela noite, quando cheguei em casa, fui para o meu quarto, ajoelhei-me e comecei a orar como nunca havia orado antes. Senhor, eu disse, Tu sabes o que tenho passado. Os médicos dizem que não tem cura, mas eu sei que para Ti nada é impossível. Se for da Tua vontade, me livra desta enfermidade. Não quero mais viver com medo de me machucar, não quero mais depender de remédios. Quero viver para Te servir sem limitações. Mas se não for da Tua vontade, dá-me forças para suportar. E ali, sozinho no meu quarto, chorei muito. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre visível de imediato, mas uma certeza que Deus havia ouvido minha oração. Continuei indo às reuniões, continuava tomando os remédios, mas agora com uma esperança diferente. Até que certo domingo, durante o culto, o irmão que estava presidindo fez um chamado para oração pelos enfermos. Ele disse: Se alguém aqui está passando por alguma enfermidade, venha à frente, que vamos orar juntos. Eu hesitei, porque sempre tive vergonha de expor minha condição. Mas algo me impulsionou a levantar. Meus pais, ao me verem, vieram comigo. Na frente da congregação, o irmão colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a orar com uma fé que contagiou a todos. Pai Celestial, ele disse: Este jovem aqui tem buscado a Ti com um coração sincero. Tu conheces a sua dor, Tu conheces as suas limitações.
Nós te pedimos, em nome de Jesus, que se for da tua vontade, o livres desta enfermidade. Que o sangue dele volte a coagular como deve, que os médicos fiquem admirados com a tua obra. Mas, acima de tudo, que a tua vontade seja feita em sua vida. Enquanto ele orava, senti uma paz tão grande que não conseguia explicar. Era como se uma carga tivesse sido tirada de mim. Nos dias que se seguiram, continuei com os tratamentos, mas algo era diferente. Os sangramentos, que antes eram frequentes, começaram a diminuir. Uma vez, eu me cortei acidentalmente com uma faca na cozinha. Normalmente isso seria um problema sério, mas, para minha surpresa, o sangue parou em poucos minutos, como acontece com qualquer pessoa. Fiquei tão impressionado que chamei minha mãe. Mãe, olha, o sangue parou. Ela, que já havia visto tantos sangramentos demorados, não acreditou no que via. Choramos juntos, agradecendo a Deus. Mas foi em uma consulta de rotina que a confirmação veio. O médico, depois de fazer os exames de sangue, olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nele. Lucas, ele disse, seus níveis de fator oitavo estão normais. Isso não faz sentido. Pessoas com hemofilia não se curam sozinhas. Eu sorri e respondi, doutor, foi Deus quem me curou. Ele balançou a cabeça, incrédulo, e pediu para repetir os exames. Os resultados vieram iguais, meu sangue estava normal. O médico, embora não fosse crente, não teve como negar. Havia acontecido algo sobrenatural. Quando contei para os irmãos na congregação, todos se alegraram comigo. Muitos vieram me abraçar, outros choraram, agradecendo a Deus pelo milagre. O irmão que havia orado por mim na frente da congregação me disse, Lucas, isso é uma prova de que Deus ouve as nossas orações. Não foi por mérito nosso, mas pela sua misericórdia. E ele estava certo. Não foi porque eu era especial, não foi porque eu merecia, mas porque Deus, em sua bondade, decidiu me abençoar. Hoje, passado alguns anos, vivo uma vida normal. Posso correr, jogar bola, trabalhar sem medo. Não preciso mais das injeções, não preciso mais viver com a sombra da hemofilia sobre mim. Mas o mais importante não é a cura em si, e sim o que aprendi com tudo isso. Aprendi que Deus não nos abandona nas provações. Aprendi que mesmo quando não entendemos os seus caminhos, Ele está no controle. Aprendi que a oração sincera, feita com fé, chega ao trono de Deus. Às vezes, quando penso no que passei, me emociono. Lembro das noites de dor, das idas ao hospital, do medo que minha família sentia. Mas também lembro das orações, das lágrimas derramadas aos pés do Senhor, da certeza que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estava comigo. Hoje, quando vejo outras pessoas passando por enfermidades, procuro encorajá-las, dizendo, não desista de buscar a Deus. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Quero terminar este testemunho agradecendo a Deus por tudo. Agradeço por cada oração respondida, por cada lágrima enxugada, por cada medo que foi tirado do meu coração. Agradeço pelos meus pais que nunca deixaram de confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Agradeço aos irmãos da congregação, que oraram por mim e me apoiaram em todos os momentos. E acima de tudo, agradeço a Jesus que deu sua vida por mim na cruz, provando que o seu amor por nós é maior do que qualquer enfermidade, qualquer dor, qualquer prova que possamos enfrentar. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por lutas. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda responde, ainda faz milagres. Não desista. Continue buscando, continue orando, continue confiando. Porque no tempo certo, Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.